Bom dia, gente! Estamos começando mais um Sempre Bem, ainda em formato adaptado por conta do isolamento social, mas a gente não pode parar de levar informação para vocês. A gente sabe que é muito importante para ajudar todo mundo a se prevenir e a também cuidar da saúde dos outros. Certo, Ladini? Bom dia! Bom dia, Bruna, certíssima. A gente segue atualizando todo mundo de casa porque nós acreditamos que ter informação é a melhor maneira de se prevenir. Pois aí, a gente sabe que o coronavírus é uma ameaça para toda a sociedade, mas tem alguns grupos que correm mais riscos. E é disso que a gente vai falar agora com a médica de família, Joana Albuquerque. Bom dia, Joana, tudo bom? Bem-vinda. Bom dia. Bom dia. Joana, os fumantes, eles são considerados grupos de risco, né? Na verdade, sim. O fumante em si, se você for olhar as tabelas do Ministério da Saúde, não existe lá tabagismo. Porém, quando você associa os tabagistas com que aquele tabagista pode ser um hipertenso, um cardiopata, um diabético, um obeso, um asmático, então sim, eles são do grupo de risco. E se eles forem tabagistas há muito tempo, então eles já têm uma doença pulmonar de base, que a gente chama de DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica. Ele já faz parte do grupo de risco. E a imunidade, ela também está relacionada ao tabagismo, Joana? Quando o paciente está no período, ainda no tempo de tabagismo, a imunidade dele cai. Não só a imunidade pulmonar, mas da saúde oral, garganta, enfim. E isso, quando o paciente para de fumar, demora um pouco a imunidade dele a voltar ao normal. E quais seriam essas doenças crônicas que precisam de um cuidado mais especial nesse momento? Nós temos as doenças cardíacas, as cardiopatias, diabetes, são as duas mais associadas aos óbitos por Covid. Aí nós temos as pneumopatias, que entram os tabagistas, no caso dos portadores de doença pulmonar obstrutiva crônica e os asmáticos. Doenças renais, doenças neurológicas, doenças que promovam imunossupressão, como no caso dos pacientes em tratamento de câncer, obesidade também são as principais doenças crônicas, mas existem pessoas que são de condições de risco, que não estão doentes, não têm doenças, mas fazem parte das condições de risco, que seriam quem? As crianças menores de 2 anos, os idosos acima de 60 anos que não tenham doenças crônicas e as gestantes e puérperas. Puérperas são aquelas mulheres que tiveram parto até 45 dias do pós-parto. Doutora, as gestantes também estão nesse grupo de risco. Quais são os cuidados que elas precisam ter? Os cuidados precisam ser maiores, porque a gravidez já é uma condição de risco, porque altera questões relacionadas à imunidade. E então a gestante, principalmente se ela tiver doenças crônicas associadas, problemas de diabetes, cardiopatia, aí é que os cuidados precisam ser redobrados. E os cuidados são o quê? Manter as consultas de pré-natal, certo? Principalmente as gestantes de alto risco. Manter as vacinas em dia, que existem vacinas específicas para o período da gestação. Manter as medicações de uso crônico, não parar, certo? E as medidas gerais, evitar aglomerações, se puder manter o isolamento social, manter, a higienização das mãos, evitar o contato com pessoas que estejam doentes. Esses são os principais cuidados. E em relação aos recém-nascidos, Joana? Antes da era Covid, já era interessante não visitar recém-nascido. E agora mais ainda, Então, o que é que tanto as sociedades de pediatria, enfim, estão recomendando? Que a mãe, toda vida que for manipular o bebê, tente usar máscara, Se possível, usar máscara. Estar com a atenção sobre a higienização das mãos, Evitar que naquele ambiente convivam pessoas que estejam com sintomas gripais naquele momento e manter a vacinação do bebê em dia, que isso é fundamental. Muita gente está deixando de vacinar nessa época com medo de reações e tudo, mas a rotina vacinal do bebê precisa ser mantida. Outro grande desafio para as famílias tem sido manter os seus idosos e idosas dentro de casa. É de fato muito importante, doutora? Muito importante. Filhos, que moram em outras casas, evitem visitar os idosos, porque a transmissão já está comunitária em todo o Brasil, então não precisa mais daquele nexo de eu tive contato com alguém que foi suspeito. Não existe mais isso,
certo? A transmissão já está comunitária. Então, é importante que os idosos fiquem isolados, porque existe a questão própria da imunossenescência, que é o que? O envelhecimento do sistema imunológico, e associado às doenças crônicas que eles têm, isso aumenta exponencialmente o risco deles, se eles tiverem a doença, de um agravamento. E pais com crianças autistas também sofrem um pouco mais, né? Como fazer para manter a criança em casa e fazer ela entender, né, esse momento? O autismo em si não é uma condição de risco que aumente o agravamento pelo Covid, né? Assim, a doença neurológica de base, se tiver um comprometimento respiratório, sim. Mas, assim, o autista, ele precisa de organização, de rotina. As terapias são a base do tratamento deles, então há uma quebra dessas terapias. Se for possível continuar essas terapias online, né, qualificar o tempo junto com a família, tentar atividades ao ar livre se for possível. Agora a gente vai dar uma olhadinha num vídeo onde alguns pais mostram como que eles estão se adaptando aí a essa nova rotina para cuidar dos filhos autistas. Vamos ver? Nós somos pais do Arthur. Ele tem 5 anos e está no espectro autista. Nós procuramos explicar para ele o que era a pandemia de uma forma fácil, com vídeos, com desenhos. E a gente explicou o porquê de estarmos em casa, sem ir para a praia, sem irmos passear. Nós procuramos, não é fácil, mas todos os dias manter o horário de acordar, de tomar café da manhã, do dever de casa, porque estamos recebendo diariamente as atividades da escola. E de dormir. Dos terapeutas também, né? A gente fez até algumas consultas, videoconferência. E cabe cada família ver o que seu filho mais se interessa e gosta. Ele gosta de escrever, né? Demais, ler. Letras, números, ele adora. Ele gosta bastante. Passamos a ter mais momentos em família, tenho muito mais tempo de qualidade com meu filho. E é isso, é um desafio, mas cabe aos pais manter tranquilidade, sabedoria nesse momento. Né, e está buscando alternativas, está conversando com outros pais e vendo formas que se adaptem melhor à sua realidade. Jona, como você bem falou, organizar os horários e a rotina é sim um desafio para a família dos autistas, como a gente bem viu, mas os pais do Arthur estão conseguindo fazer isso com maestria. A questão da rotina, né, só enfatizando, é o desafio maior, mas a família do Arthur está de parabéns. Agora a gente vai conferir algumas pessoas que fazem parte do grupo de risco nesse período de quarentena. Vamos ver. Estou grávida de 8 meses. O que mudou na minha rotina nesse período de quarentena que nós estamos vivendo é que eu realmente não estou saindo de casa mais para nada. Eu estou tendo um pouco de dificuldade com relação a algumas coisas, digamos, do enxoval do bebê que está para chegar, muitas lojas fechadas, estou recorrendo àquelas lojas que ainda têm o serviço de delivery, né? Mas no final estou conseguindo resolver tudo dessa forma. Sou diabético, hipertenso. E nesse momento de pandemia, confinamento social, minha vida mudou. Eu não recebo visita, eu não saio de casa. Tudo que compramos agora é por telefone, por delivery, farmácia, supermercado. Então tá um momento muito difícil. Tenho 35 anos e quase 16 anos de diabético e além disso sou dentista, o que me deixa 2 vezes no grupo de risco para a Covid-19. Nesse período de isolamento social, 3 coisas básicas que eu tenho tentado manter na minha vida, o foco é alimentação, atividade física e atividade saúde mental. Tenho procurado me alimentar da maneira mais regrada possível, seguindo as orientações da minha nutricionista. A outra coisa seria a atividade física, de forma que eu tanto gaste energia como me canse, e isso faz com que eu tenha um controle glicêmico melhor. Bom, doutor, e o Tiago está aí buscando alternativas para continuar na ativa, como ele bem falou, né? Exercitando o corpo, mas também cuidando da mente é muito importante. Sim, a diabetes, né, no caso do Tiago, e ele é um paciente jovem, né, dentista, como ele falou, então ele está realmente duplamente no risco para a Covid, mas as atividades que ele está tentando manter de alimentação, o sono é muito importante, né, para o controle e para a compensação das doenças crônicas, tomando as medicações, no caso da diabetes não pode parar de jeito nenhum. No caso da gestante,
faz parte do grupo de risco e só sair se realmente for necessário, no caso dela, para as consultas, exames, que os exames da gestante precisam estar em dia, né? Que através dos exames a gente faz um rastreio de outras doenças que podem estar descompensadas também. O Ayrton, ele é idoso, né? Diabético e hipertenso. Então, ele realmente é o grupo de maior risco, né? Que são os idosos com comorbidades, com outras doenças. Então, o isolamento social para ele é, sem dúvida, a chave para ele evitar ao máximo ter contato com o vírus.